Carta aos Filipenses, capítulo 1, versículos 27 a 30. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa mensagem. Você pode acompanhar, você que está aqui pessoalmente, você pode acompanhar no nosso telão, você que não trouxe a Bíblia. Se você trouxe, abra, pratique. É muito importante a gente ter a Bíblia na mão, ter essa palavra verdadeira que pode mudar e transformar a nossa vida. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Amém? Diz assim o texto: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e que agora ouvem que eu ainda enfrento. Deus, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é cortante, que ela possa penetrar no nosso coração, que se cumpra o que o profeta Isaías escreveu, que a Tua palavra não volte vazia, mas que ela atinja o cerne, o objetivo que o Senhor tem para essa noite. No nome poderoso que está acima de todo nome, nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, essa carta, ela foi direcionada à igreja de Filipos. É importante você entender, Paulo escreveu essa carta para a igreja de Filipos. E que igreja era essa? A igreja de Filipos foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo, entenda isso. Na casa de Lídia, na casa de uma mulher, começou essa igreja lá. Essa igreja que é considerada a primeira igreja cristã da Europa. Presta atenção, da Europa. Por que da Europa? Filipos, a cidade de Filipos era uma cidade pequena, uma colônia do Império Romano. Ela foi fundada pelo rei Filipe da Macedônia, famoso pai do famoso Alexandre o Grande. Você já deve ter ouvido falar sobre esse homem, Alexandre o Grande. O pai dele fundou essa cidade. O nome dele era Filipos e por isso essa cidade recebeu Filipe, por isso a cidade recebeu o nome de Filipos. Paulo escreve essa carta para os filipenses por alguns motivos especiais. O primeiro motivo foi para agradecer, porque a igreja, pela terceira vez, estava enviando ofertas para ele, ofertas para que o trabalho dele continuasse. E ele escreve de uma forma muito linda, agradecendo o favor daquela igreja, de se importar com ele, de enviar oferta, de enviar recursos para que ele continuasse pregando o evangelho, para que ele sustentasse, ele como o pai espiritual daquela igreja, o pai espiritual daqueles que estavam naquela igreja. E eles entenderam a importância de ajudar Paulo e enviaram. E Paulo escreve a carta para agradecer. Segunda coisa, ele aproveita também para exortar porque havia muita disseminação de culturas erradas, de falsas doutrinas. E então Paulo diz assim: olha, cuidado com os cães, com aqueles que pregam aquilo que não é verdade, aquilo que não é, aquilo que foge da graça de Jesus Cristo. Então ele aproveita, além de para agradecer, para exortar, para encorajar eles permanecerem firmes no Senhor. Guarde isso, firmes no Senhor. Esse texto que nós lemos, você ouviu, olha, de maneira alguma vocês deixem se levar. Paulo está dizendo, permaneçam firmes. Paulo encorajando esses homens, encorajando essas mulheres, encorajando essas pessoas a continuar firme, apesar dos problemas que eles enfrentavam, apesar das dificuldades. É uma palavra de encorajamento, é uma carta de encorajamento. E Paulo disse assim no final do texto que nós lemos: vocês viram o que eu passei e agora ouvem o que eu ainda passo. Do que Paulo está falando?
Paulo está falando de algo tremendo, porque Paulo é o exemplo de encorajamento para eles. O apóstolo Paulo estava preso quando escreveu essa carta. Estava detido, provavelmente, segundo os historiadores, provavelmente se tratava de uma casa que tinham alugado para ele em Roma, mas nessa casa ele estava cercado e não podia sair, ele não tinha liberdade, ele estava preso. E um homem preso diz nessa carta, e nós já ouvimos isso em algumas pregações aqui, quando eu preguei sobre o fruto do Espírito, sobre a alegria, você ouviu partes desse texto que dizia o quê? Alegrai-vos, Paulo dizendo para aquele povo, alegrai-vos. Mais uma vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. Aí eu fico pensando, meu Deus, como alguém que está preso consegue dizer para as pessoas, vocês precisam se alegrar, vocês precisam se alegrar. Por quê? Porque o próprio Paulo vivia alegre, mesmo preso. Não sou eu quem diga, é o texto que ele escreveu. Olha esse texto que nós vamos ler agora. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Diz assim, aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade, e eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, exemplo de motivação, motivado, dizendo, eu aprendi a me adaptar, eu não tenho problema com muito ou com pouco, eu já estive dos dois lados, eu aprendi o segredo de viver contente, e é isso que ele quer passar para aqueles que estão passando também por perseguição. Ele diz assim, olha, se acalmem, se fortaleçam, de forma alguma, fiquem firmes, de forma alguma cedam aos opositores, porque para eles é loucura, mas é salvação, a palavra é de salvação para vocês. Mesmo preso, Paulo encorajava, ele não parou, sabe por quê? Agora eu chego onde eu quero começar essa mensagem, sabe por quê? Mesmo preso, Paulo encorajava aquelas pessoas, mesmo preso, ele continuava motivado. Olha para mim, porque a motivação de Paulo não era externa. Eu vou repetir. Porque a motivação de Paulo não era externa. Eu quero que você entenda algumas coisas a respeito de motivações externas. Primeiro você precisa entender o que é motivo, ou motivação. Motivação, de uma forma bem simples, é o motivo que te leva à ação. O motivo que te faz agir. Essa é a motivação. Eu tenho motivação. Quais são os motivos que me levam à ação? Em outro momento eu já preguei de uma outra forma, mostrando para você que Deus examina mais o motivo do que a ação. Às vezes a gente julga as pessoas pela ação, mas Deus julga pelo motivo. É por isso que pessoas serão salvas e outras pessoas serão condenadas. E haverá uma surpresa quando você olhar, porque às vezes o motivo que levou à ação não era o motivo legítimo que Deus esperava. Mas entenda uma coisa, a motivação de Paulo, ela era interna, não externa. Não adianta você estar motivado, olha para mim. Não adianta você estar motivado se a sua motivação é externa. E eu vou dizer por quê. Porque ela dura pouco. A motivação externa, ela não dura muito. A motivação externa está ligada a quê, Juliano? Primeira coisa, as circunstâncias. Quando você é motivado pelas circunstâncias, você corre um risco muito grande. Sabe por quê? Porque circunstâncias mudam. E se elas mudam, e se a sua motivação, ou seja, o motivo está na circunstância, a sua motivação também muda. Nós não podemos andar por circunstâncias. Nós não devemos ser guiados pelas circunstâncias. Eu quero que você entenda o mistério dessa carta. Paulo estava preso. E tem uma palavra tão forte, uma palavra tão firme, uma palavra tão de encorajamento. É você falar, o cara está preso, mas deixa eu dizer uma coisa, a motivação dele não estava ali na circunstância.
O fato de estar preso ou de não estar preso, isso não muda o que ele tinha dentro dele. Porque a motivação dele não estava ali. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso vale tanto para os momentos bons ou para os momentos ruins. De repente a sua motivação, você não tem motivação. Me falta motivação porque eu estou vivendo um momento difícil. Porque eu estou passando por isso, porque eu estou passando por aquilo. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não pode ser guiado por esse momento. Você tem que enxergar além. Você tem que ver para que você foi escolhido e qual é a sua motivação. Se você sai de casa motivado da maneira errada, você vai se frustrar. Porque vai acabar. Para de olhar para o momento, porque às vezes o seu momento é bom, então você está motivado. Você conhece pessoas assim? Talvez você tenha olhado para ela hoje no espelho. Quando as coisas estão bem, eu estou motivado. As coisas não estão bem, eu deixo de estar motivado. Olha aqui para mim. Para de olhar para as circunstâncias, porque elas mudam. Mas Deus não muda. Ele é imutável. Ele não pode mudar. Para de olhar para as circunstâncias. A segunda aplicação, a segunda coisa que às vezes a gente, no mundo externo, que a gente às vezes fixa a nossa motivação. Pessoas. Se circunstâncias mudam, pessoas também mudam, mas mais do que isso, pessoas são limitadas. E quando a sua motivação está em alguém, quando a sua motivação está em alguém, você pode se decepcionar. Por que tanta gente está ferida? Por que tanta gente abandonou os caminhos de Deus? Porque na verdade nunca andou com Deus, andava com as pessoas. E quando as pessoas decepcionaram, elas largaram Deus. Eu não vou para a igreja, eu não vou ouvir, porque a igreja é decepção, porque eu me decepcionei, porque eu estou magoado. Desculpa eu te falar, você, na verdade, quem era o teu Deus? As pessoas ou Deus de verdade? O problema nosso é focar a nossa expectativa nas pessoas. E as pessoas, elas são limitadas. Entenda uma coisa, não é que elas não queiram fazer, mas às vezes elas não podem fazer. E às vezes até Deus não deixa que elas façam. Para que você entenda que você não precisa mais de muleta, que Ele é o seu único apoio. O problema é que a gente joga tudo nas pessoas. Para de olhar para as pessoas e de esperar que elas tenham a solução para você. Eu posso entrar na academia. Eu já entrei pela 25ª vez. Graças a Deus, estou conseguindo os meus objetivos. Mas quando eu chego lá, eu estou precisando perder. Vou perder. Você vê os últimos vídeos, você vai ver a diferença de 10 quilos. Eu voltei para a academia. E o instrutor, eu acho fantástico isso. Porque o professor, meu xará, o Juliano, ele diz assim, você vai fazer isso. As meninas sabem bem o que é isso, né? Elas estão fazendo aqui, chegam quebradas. Porque ele geralmente faz uma listinha, ele faz um negocinho e diz para você, agora vem cá uma coisa, olha aqui para mim. Ele não vai fazer exercício para mim. Ele não faz exercício para você. Ele vai te dar orientação, ele vai te dar informação, mas quem tem que fazer o exercício é você. Sabe por que muitas pessoas se decepcionam? Porque acham que, vou chegar na academia, vou emagrecer. Geração Saúde, isso! Lembra disso? Aí chega lá, vamos lá. Aí o professor, primeira semana de adaptação, aí ele vem, faça isso, faça aquilo. Você vai para o papelzinho, você vai para o primeiro, você vai para o segundo. Por que academia? Por que as academias geralmente pedem para você pagar o ano inteiro? Porque a maioria desiste, não é?
Começa empolgado, por quê? Porque a motivação estava errada. Às vezes, viu o professor e fala assim, esse professor, o cara é bom instrutor, ele vai me dizer o que eu tenho que fazer. Só que se você não fizer, filho, não vai adiantar nada. Vai embora. Deixa eu falar uma coisa para você, tem gente que não quer ter o problema resolvido. Ela chega na igreja e diz assim, resolve para mim. Olha aqui para mim, eu não resolvo o seu problema. Ninguém aqui vai resolver o seu problema. O que nós podemos fazer é caminhar com você, é te mostrar o caminho, te mostrar a verdade, mas o caminho que tem que percorrer é você. Não coloque as suas expectativas em nenhum líder, porque nós somos falhos, porque nós somos limitados. Agora existe um Deus que é ilimitado, é com Ele que você deve andar. Eu estou aqui para te informar, eu estou aqui para dizer para você o que você tem que fazer, eu estou aqui para te passar o poder do Espírito Santo, não meu. Durante muito tempo, o mal da religião é que os líderes se mostravam como, eu sou todo-poderoso. Quem diz que o líder não tem que expor as suas fraquezas, pelo contrário, quando eu vejo um padrão de líder que é fraco, eu digo assim, ele passa, não fraco, mas que passa por dificuldades, que passa por tentação, que às vezes erra, eu digo assim, uau, ele é humano. Agora quando você vê alguém sentado no trono, dizendo assim, eu não erro, é mentira, porque isso não existe. Todos nós somos falhos. Só existe um Deus que nunca falha. Então queira mudar. Não adianta você ir para a academia, não fazer exercício e ainda depois sair de lá culpando o professor. Mas eu saí porque ele não me ajudou. Você queria que ele fizesse o que para você? Corresse na esteira para você? Juliano, estou correndo 30 minutos aqui para você, beleza? Obrigado, hein, cara. Estou sentindo aqui. Seria ótimo, né? Eu colocar o Ricardo, o Gustavo, tudo para correr por mim. Corre por mim. Sou seu pastor, cara, corre por mim. Corre aí, Rian. Não tem essa. Tem coisa que não adianta, filho, é você que tem que fazer. Terceira coisa para a gente partir para o final. Não coloca a sua motivação no tempo. Sabe qual é o nosso erro? É colocar a nossa motivação no tempo. Então, quando o tempo não se cumpre, que a gente achava que deveria se cumprir, você se frustra. Sabe as minhas reeducação ou dieta, as que mais deram resultado? Aquelas que eu não estipulava tempo, sabe assim, tipo, vou ficar um mês sem comer doce. Eu estou há mais de 3 meses sem comer doce, quase 3 meses sem comer doce. Aí você fala, quando você vai parar? Eu falo, eu não sei, eu não vou parar, porque eu tenho problema com doce. Então não adianta você me trazer doce. Já você não gosta? Pelo contrário, eu amo, por isso eu engordo. Por isso agora eu não estou comendo. Por quanto tempo? Eu não vou dar uma data, porque chega de dar data. Porque a data, você vive em função da data. Quantas pessoas aqui vivem em função da data? Sabe qual é o risco disso? Você se frustrar, porque quando você chega, a sua motivação acaba. O que você quer dizer com isso, Juliano? Pessoas que estabelecem um fim. Quando eu chegar lá, eu vou ser feliz. Quando eu tiver tal coisa, eu vou estar bem. Coloca na chegada, quando na verdade é o caminho, é o hoje, é o agora. Mas o dia que eu tiver, eu vou fazer. O dia que eu... Não. Esses dias eu estava falando como o tempo passa rápido. Estou com 35, quase 36 anos. Você fala assim, é novo, muito obrigado, você é inteligente.
Mas, querido, às vezes eu conto na minha palestra coisas que aconteciam comigo quando eu estava começando no rádio. Eu só tinha 12 anos. Mas parece que é tão ontem, parece que foi ontem, mas não foi. Porque o tempo passa. Porque o tempo passa. Porque o tempo passa. Se eu ficar aqui, pensando assim, olha, porque quando essa igreja for muito grande, eu não vou viver o que ela está tendo agora. Eu sei que ela será grande. Eu sei da visão que Deus me deu. Mas não é por ser grande, mas é porque o número de pessoas que vão ser alcançadas e vão ter fome do verdadeiro evangelho, da palavra de Deus. Mas eu tenho que celebrar todos os dias pelas pessoas que eu já tenho, pelas pessoas que me dão alegria, pelas pessoas que cresceram, que se transformaram. Agora, se eu for olhar lá na frente, eu não vou viver o agora. Você está entendendo? Aproveita a sua viagem, aproveita o caminho, porque é no caminho que você é transformado, é no caminho que você é modificado por Deus. Às vezes, a gente ignora o meio, o processo. E às vezes é culpa até de quem conta os testemunhos. Porque quando a gente ouve testemunho, a gente ouve só a parte final, sabe? Diz assim, olha, eu cheguei, aconteceu. E você fala, eu também quero. Deus faz na minha vida também. Só que a pessoa que na hora de contar, ela teve que resumir, ela não contou os dias que ela não estava crendo. Ela não contou as dificuldades que ela passou. Por isso que a gente tem que ser sincero. Porque às vezes a gente só conta as nossas vantagens, às vezes só conta as nossas vitórias, quando na verdade, teve luta ali também. Aí você ouve todo o processo, você fica, uau, estou entusiasmado, olha, ele emagreceu 10 quilos, uau. Eu vou lá, vou começar, sem comer 2, 3 meses. Só que você não entende o momento que ai que fome. Como é difícil. Chega uma hora que você não aguenta comer mais couve. Abobrinha, você fala, passa longe de mim, apartai-vos de mim, abobrinha. Você entende isso? Há uma dificuldade. E isso é natural você entender também. Porque você entende que o meio é um processo e o processo faz parte da transformação. É o processo que nos reeduca. Você quer ver o que Paulo fala a respeito do meio? É quando você entende o porquê você está vivendo aquilo naquela circunstância e que é o motivo para isso. Olha o que ele diz, Filipenses capítulo 1, versículo 12 e 14, de 12 a 14. Ele diz assim, olha, eu quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor, olha que legal, não estão motivados em Paulo, mas motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Você entendeu isso? Uau! Paulo está dizendo o seguinte, eu estou preso, mas deixa eu dizer alguma coisa para vocês. Estou preso. Mas está dando resultado, vocês não têm ideia. Porque quem sabe que eu estou preso por causa de Cristo, está pregando o Evangelho sem temor e com determinação. Todo meio tem um propósito. Deus não faz nada. Você não está parado no meio. Você, eu parei no meio. Por quê? Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Qual que era a motivação de Paulo? Era externa? A motivação de Paulo era o quê? Interna. Essa deve ser a nossa motivação. Sabe por quê? Porque quando é externo, você não tem controle, mas quando você é interno, é protegido. Está dentro de você. A motivação está dentro de você. Não está fora. Não depende das pessoas, não depende das circunstâncias, não depende do tempo, está dentro de você. O motivo está dentro de você. Uau! Paulo disse isso. Ele disse, olha, eu aprendi a me adaptar a qualquer situação. A necessidade de uma fartura, bem alimentado com fome, tendo muito ou passando necessidade. Ele diz assim,
descobriu o segredo. Qual é o segredo de Paulo? Ele diz na sequência: tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes as pessoas gostam de pegar só esse pedacinho, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas ela não vê que antes Paulo está falando que ele pode tanto passar necessidade quanto ter fartura. Que ele diz que ele aprendeu a se adaptar a qualquer situação. Aí a gente usa tudo posso naquele que me fortalece como se só as coisas boas. Tem gente que usa esse versículo como amuleto. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém, glória a Deus. Mas se você acredita que você tudo pode naquele que te fortalece, mas ainda está focado nas circunstâncias, já era, vai acabar. Se está focado nas pessoas, vai acabar. Se está focado no tempo, vai acabar. A nossa determinação, a nossa motivação tem que estar aqui dentro. Sabe o que é essa força naquele que me fortalece? Paulo está falando da ação do Espírito Santo, o Espírito que gera em nós um poder chamado dínamo. Guarda isso, dínamo. Esse poder chamado dínamo é o dínamo que é gerado aqui dentro de nós. É esse poder que nos dá capacidade de nos adaptar a qualquer situação. É esse poder que nos dá a capacidade de enfrentar situações ruins e situações boas sem abalar. É o dínamo. O dínamo, do grego, que significa força maravilhosa, poder miraculoso. E isso é o Espírito Santo, é quem produz. Quando você vai ver um gerador de energia, o que faz ele funcionar é o dínamo, é a fonte de energia. Jesus tem que ser sua fonte de energia. Ele é que tem que gerar essa motivação em você. Isso é o que nos motiva, independentemente das circunstâncias, das pessoas ou do tempo. É o poder do Espírito Santo habitando em você. Foque em você, não no seu eu, mas naquele que habita em você. Você é fraco, mas ele é forte. Você é fraco, mas ele é forte. Você é fraco, mas ele é forte. Se coloca de pé. Você de casa está acompanhando essa oração. Quero orar por você que hoje talvez chegou aqui sem motivação, talvez começou esse vídeo sem nenhuma motivação. Porque você perdeu a motivação no meio do caminho e descobriu nessa mensagem que a sua motivação estava errada. Você descobriu que a sua motivação estava nas circunstâncias, estava nas pessoas. A sua motivação estava no tempo. Quando na verdade a sua única motivação tem que estar em Deus. É Ele que tem que te fazer acordar de manhã e viver por aquilo que Ele te chamou para viver. Se Ele não te motiva, se você não tem essa força, deixa eu dizer uma coisa para você, fica difícil acordar de manhã, levantar e colocar os pés no chão e viver a nossa vida. Nós precisamos dele. Nós precisamos dessa força. Talvez você esteja arrasado com o seu coração hoje, porque você colocou motivação nas pessoas. O erro não é de Deus, o erro é seu. Porque você colocou a sua motivação no tempo. Ele é o dono do tempo, Ele é soberano, Ele age como Ele quer, da forma como Ele quer, porque Ele usa o meio para propósito. Circunstância, olha o jeito que eu estou, olha como eu estou, eu perdi isso, eu estou assim, eu acabei. Você não tem que olhar para a circunstância, você tem que olhar para Ele. Pai, no nome de Jesus, nós queremos nesta noite, Senhor, começar pedindo perdão pelos nossos pecados. Porque muitas vezes a nossa motivação está tão errada. E ainda a gente te culpa. Porque a motivação nossa, o motivo que tem nos levado a agir ou deixado de agir, não é o verdadeiro. Seja o dínamo dentro de nós. Seja essa força dentro de nós, Espírito Santo.
Senhor, que nessa noite, todas essas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, elas sejam renovadas pelo Teu Espírito Santo. Que mesmo presas, às vezes, em alguma circunstância, presas a pessoas, presas ao tempo, que elas possam, Senhor, ó Deus, olhar além e entender que o Senhor é quem faz delas libertas, que o Senhor é quem liberta, o Senhor é quem faz delas o referencial. Pai, no nome de Jesus Cristo, dirige o nosso coração e que todos os dias a gente encontre o motivo certo para trabalhar, para viver, para Te servir, no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Aplauda Ele, querido.